E quem sai hoje no Palmeiras pro Claudinho entrar? Não, mas o Claudinho... Mas seria uma opção, né? Não, mas assim, quem sairia? Se você não quiser jogar com... Acho que seria o Hendrick, vai. Você pensa. Salve, salve, torcida alviverde. Bora para mais notícias do Palmeiras. Pessoal, depois do título da Supercopa do Brasil em cima do Flamengo, a paz no Verdão voltou a reinar em relação a reforços, né, galera? Vamos conferir esse trechinho que eu separei aqui para vocês da ESPN, os comentaristas fazendo uma análise aí como o Verdão vai se comportar no mercado depois do título da Supercopa do Brasil. Será que o Verdão vai se acomodar ou vai trazer mais reforços aí para compor principalmente o banco do Palmeiras, que não é tão forte como o time titular, né, galera? Mas antes, peço para vocês, já deixa o like, já se inscreve no canal para vocês não perderem nenhum vídeo. Crédito de vídeo é da ESPN Brasil, o link vai estar aqui na descrição, então partiu, bora conferir. Pro Palmeiras, e vai falar também de mercado, o Palmeiras parece trabalhar em silêncio, depois também do desempenho do menino no sábado. Muita gente já começou a ficar com dúvida se realmente é preciso trazer alguém para o lugar do Danilo. A solução pode estar em casa, estava meio adormecida, se bem que o menino já tinha dado respostas anteriores, recentes, mas enfim, a coisa da onde é mais interessante para o jogador estar. Eu acho que a gente podia começar até por aí, antes da gente mostrar uma declaração da Leila sobre a possibilidade de reforços. Aonde seria mais interessante hoje em dia você jogar, no Palmeiras ou no Flamengo? Levando tudo em consideração. Difícil essa pergunta. Para menino, no Palmeiras. Porque a oportunidade de você ter espaço num time é no Palmeiras. O Flamengo é mais difícil. E não tão menino? Não tão menino aí é no Flamengo. Eu preciso... será? Eu acho. Porque se chega aí já com uma bagagem, a gente tá falando de bagagem, jogadores experientes, jogadores... Eu estou falando competitividade em relação a um lugar no time titular. No Flamengo é maior. Sim. Com certeza. Isso sim. Então, o Palmeiras se caracteriza por um clube que busca manutenção de uma base. Então, você tem ali uma estrutura muito bem definida e que o clube faz esforços para manter. O Scarpa, por exemplo, só saiu pela vontade, pelo desejo dele, um projeto pessoal de jogar na Europa. Mas o clube fez o possível para que ele ficasse. Então, já há uma consolidação. O Flamengo, por mais que tenha uma base mantida de 2019, principalmente com os jogadores de frente, tem ali uma rotação maior, uma rotatividade, porque de fato não fica se apegando. O Flamengo vai muito ao mercado. Então, pensando em história, um jogador que quer construir uma identidade, que quer ter, quero jogar 5, 6 anos no mesmo clube, acredito que o Palmeiras é mais sedutor. Para o jogador que quer ali, tem um estilo de jogo mais ofensivo, envolvente, que gosta desse tipo de desafio e até que pretende também um salto na carreira, o Flamengo, por esse modelo, também pode ser mais atrativo. Mas uma coisa é fato, nos dois clubes, o jogador não pode reclamar de nada, que hoje também são os dois melhores clubes para se jogar no país, os mais competitivos, que pagam salários em dia, que pagam bons salários, mas pensando como um modelo, eu prefiro o do Palmeiras, que tem uma coisa ali de médio e longo prazo, de aproveitamento, de pensar o jogador da base também como um retorno esportivo, e isso é importante. Sim. Então, o Hendrick, por exemplo, está vendido sim, mas o Palmeiras agora prepara para que uma das pessoas da comissão técnica do Abel é incumbida de diariamente manter o contato com a categoria de base? Sim. Isso é muito Tem bom. uma pessoa designada para isso. Isso acontecia até mesmo na época do Lucha. Quando o Lucha descobre o Danilo, e aí é muito da prática do Lucha, né? Ele sempre gostou de assistir treino de base, estava assistindo um treino ali de... Entre Danilo, Patrick e Menino, ele falou, o melhor deles é o Danilo, né? Identificou ali no olho, mas pelo fato de um clube que resolveu investir na base, teve um olhar diferente do que tinha antes. Antes o Palmeiras negligenciava completamente, não existia a base do Palmeiras, nem o torcedor tinha esse vínculo afetivo. É o jogador da base. No Flamengo sempre existiu. Dos 4 grandes de São Paulo, o que menos olhava disparado para a base era o Palmeiras. E houve uma mudança de mentalidade. E olha o que a inversão fez. Mas uma mudança de mentalidade que acontece em paralelo com um momento em que o clube investia muito dinheiro na equipe principal. O Palmeiras contratava demais, mas nome de peso.
mas começou também a dar atenção para a base. E isso fez com que o Palmeiras criasse um modelo que hoje é sustentável. Sim. Você tem muitos jogadores que são aproveitados, jogadores que chegam e rendem no time principal, ao mesmo tempo em que precisa cuidar de manter... o foco do Palmeiras hoje é preservar jogadores que já deram resultado e retorno no time principal e não sair ao mercado contratando. A ponto do Abel, acho que uma parte daquela declaração do Abel na semana passada, acho que foi depois do clássico contra o São Paulo. Agora já é semana retrasada, onde ele fala que, para ele, reforços são muito bem-vindos. O Pedro está dizendo se a gente quer ouvir, podemos ouvir, daí eu arremato. Então vamos relembrar do que disse o Abel menos de 10 dias atrás. O clube está a fazer um esforço tremendo para poder trazer jogadores, mas como eu vos disse, ou eu não quero, e se calhar cometi alguns erros no passado, eu quero jogadores prontos, jogadores que venham fazer a diferença. Porque se vier jogadores para nós continuarmos a ter que os potenciar e formar, eu vou abaixo à base e jogo uns moleques da base. Certo? Portanto, eu não tenho problema nenhum com ser medalhão, não. Nós queremos, se é para continuar a perder tempo a formar jogadores, como foi o Danilo, como é o Hendrick, né? Porque isso custa muito contratar jogadores e dizer, sabemos que vocês sabem quanto é que o Real Madrid pagou pelo Hendrick, né? Sabem quanto é que nós pagamos, por exemplo, pelo Lopes? Conseguem comparar a diferença? Pronto. A diferença, qualidade, valor está aí. E nós temos que ter tempo com o Lopes. Temos que lhe dar tempo, temos que o ensinar, temos que potenciar um jogador. Potenciar. Uma coisa é rendimento. Nós queremos jogadores que não haja dúvidas para ninguém. Isso, claro, porque ele sabe também que tem qualidade na categoria de base, né? Entre um jogador meia-boca que venha, ou assim, meia-boca estou sendo exagerado, que não tenha um potencial... Um jogador para desenvolver ainda. Dos maiores. Vindo de fora, ele trabalha com o que tem em casa, porque em casa ele tem coisa muito boa. Vamos dar uma olhadinha no mercado do Palmeiras, já tá nomes especulados, né, tratados. Oi? O de casa já está ambientado, com o clima, com o cenário brasileiro, já com uma série de coisas. Uma identificação com o clube, com a camisa, já gosta do lugar que está, normalmente acontece desse jeito no Palmeiras. Vamos lá, primeiro vamos começar pelas saídas. Scarpa, Jorge, Wesley, Vitor Luiz, Matheus Fernandes, Danilo, Carlos Eduardo e Lucas Esteves. E os especulados, como ainda não veio ninguém dessa vez, no ano passado a gente teve alguns pacotes com jogadores medianos ou assim, que seriam desenvolvidos aqui. Por enquanto o Palmeiras não trouxe nenhum tipo de jogador, mas especulados foram ou são Matheus Henrique, Michael, Jean Lucas, Wallace, volante, está na Itália, né? Isso. E até o Claudinho, que está na Rússia por algum momento. Desses nomes especulados, quem que poderia vir para resolver? Para mim, o Michael. Michael é um nome que o Claudinho... Mas joga no lugar de quem, o Michael? Não, o Michael para ser um reserva. Para ser reserva. Ah, tá. Mas aquela coisa da gente achar substitutos para Danilo e Scarpa... Então, mas era o papo da semana passada, né? Mas há uma ideia de que quando chegar esse volante, o cara vestiu a camisa, entrou ali, titular, resolveu. É muito difícil que isso aconteça no Palmeiras, porque primeiro, o cara precisa entender e assimilar rápido a ideia do treinador. E aí, são poucos que conseguem isso, como o Murilo, que chega e encaixa por exemplo, a posição. Os três nomes ali, Matheus Henrique, Jean Lucas e Wallace. Não. Vale a pena apostar em um desses três, tendo o menino em casa? Eu acho que era importante ter alguém junto ali. Mesmo que, de repente, o menino vire titular. Mas ter alguém que possa, vai que ele dê uma oscilada. Assim, eu tenho muito pé no chão. Acho que o menino tem muito talento, tentando bater a seleção brasileira. Só que não dá pra ter a Supercopa assim como uma base tão sólida assim, em relação ao que vai ser a temporada do Palmeiras. Como falei, pode ser que ele seja titular, mas acho que seria legal ter alguém pra fazer essa disputa com ele ali. Um desses três eu buscaria. Um cara que o ameace. Pelo menos isso. Dos três volantes, eu acho que eu só iria atrás do Wallace. Matheus Henrique, característica muito diferente do Danilo. É bem diferente. Bem diferente. Acho que... Então vai mudar muito o sistema de jogo do Abel. Então não encaixa. Não é esse cara que vai vir e vai encaixar. E ele já disse que não tem interesse de sair do Sassuolo. Exatamente. O Jean Lucas...
não sei se valeria aposta, porque para mim esses nomes a maioria é aposta. Também acho. Não são jogadores consolidados, inquestionáveis. Então, se for para você ter aposta, você tem... Eu tô com o Abel, você tem aposta na base. Tem o Giovani, que ainda vai jogar, que ainda vai render, que ainda pode ser potencializado e tá ali. Se você conseguir construir ele esportivamente... Mas o Jailson vocês descartam? Não, ele... Não, mas você tendo o menino e o Jailson pra... É que muda o esquema de jogo, né? O Jailson é combativo, é marcador. O Jailson não tô nem pensando como titular, mas como uma opção ali numa emergência. É que no mundo ideal, para substituir o Danilo, a gente precisaria mesclar Jailson e Gabriel Menino. Aí você, misturando a característica dos dois, você teria o que o Danilo faz. Não é que o Danilo valia por 2 jogadores, mas a característica dele era de um volante completo. O cara que chegava à frente, o cara que marcava muito, tinha intensidade. O Gabriel Menino, o próprio Abel admitiu isso. Ele cobra que o Gabriel Menino tenha funções táticas, porque tecnicamente ele sabe o que o Gabriel pode render. Sim. E no caso do Jailson, ele tem um volante ali que cumpre bem a função, muito bem posicionado, lança muito bem, mas não tem essa chegada à frente com qualidade. Então, é difícil encontrar um cara que vai substituir, mas o Abel pode ir encontrando aos poucos, mudando um pouco a característica, pedindo para o Zé Rafael fazer algum tipo de compensação e até o Zé Rafael ficar mais para o menino poder atacar. Então, é algo que se trabalha com o tempo. Então, não vejo que o Palmeiras está desesperado para encontrar esse primeiro volante, o substituto do Danilo. Mas, se tiver uma oportunidade de mercado, como o Abel falou, um jogador pronto, um cara que chegue ali para elevar o nível de competição do elenco, o Pitaco, precisa trazer. Pitaco do nosso fã do esporte é sempre muito bem-vindo. Rodrigo Meires está dizendo, Plihal, subiram diversos jogadores da base. Espero o Paulista usando os caras e se não vingar, tem tempo para encontrar jogador para chegar e jogar. Encher o time de reservas caros não precisa. Usa a base. Então, o Fabinho é um jogador muito interessante. Um jogador que tem essa mobilidade, que tem pegada no meio. Precisa ver personalidade, como responde Fabinho, a uma... Eu falei Giovani, é Fabinho. O Giovani joga pelo lado. Ele joga pelo lado. Mas também é outro jogador que pode ter mais oportunidades. O Palmeiras precisa de um jogador que dê mais dinâmica pelo lado. Bruno Tabata não é. Entrar com Breno Lopes, Rafael Navarro jogando pelo lado... mostra que o Palmeiras precisa até mais ali de um substituto imediato para Dudu e para Rony, até para mudar a característica de jogo, do que necessariamente ali para volante. Então, o Claudinho, que estava na lista, se o Claudinho chegasse, esse sim chegar e jogar. É daqueles que você dificilmente vai ficar fora do time e dá uma possibilidade maravilhosa de variação, que é de voltar com um cara que divide essa responsabilidade. Quem sai hoje no Palmeiras para o Claudinho entrar? Não, mas o Claudinho... Mas seria uma opção, né? Mas assim, quem sairia? Se você não quiser jogar com... Acho que seria o Hendrick, vai. Você pensar, a única possibilidade do meio campo para frente ali, ofensivo, seria o Hendrick. Mas até mesmo o Rony, por exemplo, num momento que você tem uma abordagem diferente. O Claudinho tem mais uma vantagem, ele tem gol também. Tem. O Abel, ele precisa de repertório, né? Mais repertório. E também, assim, dentro da logística do Palmeiras, que vai disputar tudo, todas as competições, você pode ter um time com 15 titulares, 16 titulares, que você vai alternando. E acho que funcionaria isso, assim, você teria para as 4 posições de frente 5 jogadores. E meio que alterando, até pensando... O Abel é um estrategista, ele sempre pensa de acordo com a escalação do adversário. Também poderia ter essa flexibilidade. Então é isso aí, né, galera? No meu ponto de vista, o Palmeiras precisa ter mais opções no banco de reserva, até porque a temporada é longa, tem Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, tem o Campeonato Paulista, então até o final da temporada os jogadores já estão exaustos e ainda tem um risco de alguns jogadores se lesionar e não ter opção, né, galera? Então o Palmeiras tem que se antecipar, trazer jogadores ali para reforçar o banco e se for para trazer jogadores de alto nível, que seja para vir para ser titular e para fazer a diferença. Galera, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, valeu, fui!